O elogio, ele faz o homem ficar soberbo, o elogio exageradamente, aquele elogio, aquelas bajulações. Nós vamos lá em Provérbios, a gente vai entender bem o que é isso. Depois eu vou mostrar lá em Provérbios porque que nós não devemos aceitar bajulações exageradamente. Então o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, ele não confiava nisso, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia na natureza do homem. Um exemplo, quando Jesus... No domingo de Ramos, Jesus ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a gritar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas chamando Jesus ali de rei, as pessoas ali glorificando o nome de Jesus, exaltando Jesus. Mas na sexta-feira seguinte, aquelas mesmas pessoas que estavam ali, estavam lá diante de Pilatos dizendo: crucifica, não temos outro rei que não seja César. Então você vê, as pessoas elas mudam rapidamente, por isso que nós não devemos aceitar glória de homens. Por exemplo, você, meu amado, você, meu amigo, minha amiga, que grava vídeos para o YouTube de palavras de Deus, da palavra de Deus, muitas das vezes está lá o irmão te elogiando, o irmão falando bem de você, nos comentários, dando like para você, falando: nossa, pastor, não existe um homem de Deus como o Senhor. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa fala: não existe uma igreja como essa, isso é muito perigoso. Isso eleva a soberba ao coração do homem, o orgulho. E aqui em Provérbios vai falar o seguinte, eu vou mostrar, ó. Olha o que diz aqui em Provérbios 16:8, ó: a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba ela vem antes da ruína, ou seja, antes da pessoa ela cair em ruínas, é porque ela foi soberba antes. Então diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então quando você vê uma pessoa cair, é porque automaticamente essa pessoa era altiva de espírito. Porque a Bíblia diz aqui também, ó, em Provérbios 18:12, o seguinte, ó: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, se por um lado, adiante da queda vai a soberba, então adiante da honra vai o quê? A humildade. Então, quando você vê uma pessoa sendo honrada, é porque antes dessa pessoa ela foi humilde. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz aqui em João 5, capítulo de número 41. O Senhor Jesus ele diz assim, ó, João 5,41, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus está falando, ó, eu não aceito, não recebo glória dos homens, porque Jesus, ele, como eu citei lá atrás, ele bem conhecia aquilo que havia na natureza humana. Olha mais um exemplo aqui, ó, os fariseus, olha o que Jesus diz a respeito dos fariseus, João capítulo 12, verso 43. A Bíblia diz assim, ó, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, no versículo antes está dizendo, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, eles amavam mais a sinagoga, mais a religiosidade do que a Deus. Por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens, que vem do homem, aquela glória, aquele elogio, sabe? Que o homem fica elogiando você, do que a glória que vem de Deus. A Bíblia diz que os fariseus eles faziam isso extraordinariamente. Olha aí em Mateus capítulo 23. Olha como os fariseus gostavam de aparecer. Mateus 23, do 5 em diante. Olha, todas as suas obras, e fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens rabi. Vós, porém, aí Jesus está dando conselho, ó, vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Olha também outro exemplo aqui de um publicano e de um fariseu. Lucas 18, 9 até o 14, assim, ó, disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, ou seja, que se exaltavam, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ó, 2 homens subiram ao templo, agora Jesus ele vai contar uma parábola. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, uma oração cheia de soberba. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Ele nem orava para Deus, a oração dele nem subia, ó. O fariseu, estando em pé, orava consigo, ou seja, Deus não recebia. Olha o versículo 12, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Está cheio de pessoas assim soberbas.
exaltados. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu vou na igreja segunda, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja... a pessoa exaltada. Mas olha o que diz no versículo 13. Ó, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, a oração simples que Deus ele recebe, a oração sincera, aquela verdadeira. Olha o versículo 14, ó. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, foi o publicano, o coletor de impostos, que era considerado ladrão. Esse desceu justificado, mas aquele que se achava santo, justo, olha o que diz, ó, digo-vos que este desceu justificado, ou seja, publicano para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. É como aquela palavra lá de Provérbios que nós falamos. A humildade, ela precede o quê? A honra. Mas a soberba precede o quê? A queda. Termino no outro vídeo. Amém?